doença espiritual da avareza. Essa doença espiritual, em grego, ela recebe o nome geral de filargíria. E, inclusive, no dicionário de língua portuguesa, se vocês forem olhar, existe essa palavra, filargíria, uma palavra evidentemente mais técnica ou mais requintada, pouco usada, mas ela existe. E o adjetivo de quem sofre de filargíria é o filárgiro. Para a cura dessa doença, nós precisamos investigar os Santos Padres para compreender que nós não vamos inventar esse caminho, ele já existe. Outros já bateram a cabeça na parede antes de nós. Então nós não precisamos, com um facão, abrir uma picada no mato. Nós podemos aprender de outros santos que vieram antes de nós. E antes de falar da terapia propriamente dita, os Santos Padres insistem com esta doença, sobretudo, que é melhor evitá-la antes que ela apareça. Veja, isso é muito importante, porque aqui se trata não tanto da terapia da doença que já está instalada, mas, ao contrário, trata-se de uma espécie de profilaxia, uma tentativa de evitar que a doença se instale. Dos padres da igreja, talvez aquele que tenha mais escrito sobre esta questão da avareza tenha sido São João Crisóstomo. São João Crisóstomo foi bispo de Constantinopla, que era a capital do Império do Oriente. Portanto, ele vivia numa corte, vivia no meio de tanta gente requintada, senhoras que faziam de tudo para se esmerar na forma de vestir, nos talheres de prata. São João Crisóstomo, ao contrário, embora vivesse no meio de uma corte, vivia uma vida muito austera, uma vida de monge, verdadeiramente. Embora fosse o bispo mais importante do Oriente, São João Crisóstomo então adverte: cuidado. Esta doença precisa ser evitada porque é muito difícil se livrar dela uma vez que ela já se desenvolveu. Ele não diz isso para que a gente perca a esperança, mas diz isso justamente para aqueles que não possuem o problema da avareza, para que nem por isto fiquem desatentos. Pessoas generosas, pobres, desapegadas, fiquem sempre atentos, porque esse é o tipo de doença espiritual que, uma vez que se instala, é bastante difícil da gente se livrar dela. Mas, apesar da dificuldade, nós queremos ver a cura, porque é um mal que muitos de nós sofremos. Primeiro passo para a cura da avareza. Os Santos Padres nos dizem muito claramente: é necessário conhecer bem esta doença. Então, primeiro passo para a gente se curar da avareza é assistir a palestra passada. Ou seja, conhecer a doença, saber como ela se manifesta. E aqui, conhecê-la já é o primeiro passo para a cura. Trata-se de uma verdadeira nosologia, um conhecimento de uma doença. Os Santos Padres insistem nisso. E aqui eu gostaria então de lembrar aqueles dois aspectos da avareza que nós estudamos na semana passada. Número 1, ela pode ser um apego às coisas materiais, a avareza, como nós normalmente a conhecemos, portanto, filargíria, ou ela pode ser também a pleonexia, uma vontade de adquirir cada vez mais, uma ganância. Esses dois tipos de doença, que na verdade são a mesma doença, se manifestam assim. Porque às vezes algumas pessoas acham que não são avarentas, porque são perdulárias, ou seja, gastam muito, como o filho pródigo. A palavra pródigo, na parábola do filho pródigo, quer dizer o quê? Que ele foi um perdulário, ele perdeu os bens que tinha. E aí nós nos recordamos, resumidamente, as 3 causas da avareza. São Máximo Confessor nos recordava na aula passada. Uma pessoa pode ser avarenta por 3 causas. A primeira é o prazer. Tem dinheiro para fazer festa,
para gastar de forma com bebida, com comida, com o prazer sexual, com o conforto. A segunda causa é a vanglória, a vaidade. A pessoa tem dinheiro e quer mostrar status, quer mostrar que pode, quer exibir o seu carrão, quer exibir sua casa bonita em bairro nobre. E a terceira delas, é a mais grave das três causas, a falta de fé. Não confiar em Deus, querer confiar no dinheiro, na conta bancária, na previdência. Tudo isso é muito bom, é prudência, preparar a velhice, mas cuidado com a atitude espiritual que às vezes está por trás, que é uma atitude de falta de fé, falta de confiança em Deus. Não existem garantias humanas suficientes. Chega um certo ponto, nós precisamos confiar em Deus, por mais que nós sejamos prudentes. Bom, esse pequeno resumo que eu fiz na aula passada é esse primeiro passo para a cura da avareza, o conhecimento desta doença. Precisamos saber como ela se instala na nossa alma e como é que ela se manifesta. Se nós detectarmos o mal, já estamos saindo dele. Segundo passo para a cura da avareza. Os Santos Padres nos indicam o conhecimento das coisas. Vejam, nós precisamos conhecer as coisas como elas são. O avarento dá um valor às coisas materiais que as coisas materiais não têm. As coisas materiais podem ter preço, mas não têm o valor que o avarento pensa que elas têm. E a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, diz assim: Eis que eu vos digo, irmãos, o tempo é breve. O que importa é que os que têm mulher vivam como se as não tivessem. Os que choram como se não chorassem. Os que se alegram como se não se alegrassem. Agora vem. Os que compram como se não possuíssem. E os que usam deste mundo como se dele não usassem. Porque a figura deste mundo passa. Esse mundo passa. Aqui é a realidade que nós precisamos ter diante dos olhos. Olhar para as coisas como elas são. Jesus nos fala disso, dessa transitoriedade dos bens, quando ele nos lembra do ferrugem e da traça. Ajuntai tesouros no céu. Então, olhar para as coisas como elas são verdadeiramente. Ter uma visão espiritual das coisas. Porque o avarento dá um valor às coisas que elas não possuem. Vejam que aqui eu estou fazendo uma distinção bem clara entre valor e preço. O preço pode ser caro, mas o valor é outra coisa. Existem coisas que têm um valor, mas que não têm preço. E existem coisas que têm preço, mas não têm valor. É diferente. Se você olha para um objeto que a sua avó deixou para você antes de morrer, que pode ser de preço insignificante, mas o valor afetivo que aquilo tem é grande. Então, a primeira coisa que nós precisamos compreender é que as coisas materiais em si mesmas não têm valor. O valor das coisas realmente está no espiritual. Nós damos valor às coisas materiais, podemos dar a elas um valor espiritual, como por exemplo, uma lembrança, uma relíquia, uma recordação que me lembra daquela pessoa. O avarento atribui às coisas um valor que elas não têm. Não se trata aqui do valor espiritual que uma coisa possa ter, mas um valor que a pessoa se apega. Se apega a um veículo,
se apega a algo que, sinceramente, é transitório. Terceiro ponto que nos ajuda a vencer a filargíria, a avareza, é contentar-se com aquilo que a pessoa tem. Eu devo me contentar com aquilo que eu possuo. Você vai dizer, padre, mas isso é o princípio da miséria. Esse contentamento de quem não quer progredir. Vejam, é importante nós compreendermos o que está por trás desse princípio dos Santos Padres. Primeiro, os Santos Padres não estão condenando o espírito empreendedor. Existem pessoas que têm espírito empreendedor. E elas então fazem, querem realizar, querem levar a empresa para frente, querem fazer com que as coisas cresçam, querem prosperar. Isto é bom. Isto não é ruim. O problema não está em ser empreendedor. Se eu, espiritualmente falando, estiver com esta visão de quem tem uma empresa para prestar um serviço, para fazer o bem, para que o meu crescimento enquanto empresa seja também o crescimento dos outros para os quais eu estou prestando esse serviço. Vejam que a atitude espiritual é bem diferente. O trocadilho é interessante e é importante para nós. Quem deseja aquilo que tem tudo o que deseja. Se você deseja o que você já tem, você tem tudo o que você deseja. Mas se você só deseja o que não tem, você é uma pessoa insatisfeita a vida inteira. Assim é que os Santos Padres dão essa dica. Contentar-se com aquilo que possui. O que não quer dizer não querer crescer na vida, não empreender, não querer melhorar esse mundo. Não, é necessário empreender. O que os Santos Padres nos chamam a atenção é uma sólida fé em Deus. No capítulo 6 do Evangelho de São Mateus, que é o capítulo do Sermão da Montanha, Jesus nos diz assim: não vos preocupeis com o que comereis e bebereis. Não vos preocupeis pelo vosso corpo e com o que vestireis. Quem de vós pode acrescentar um palmo à própria estatura? Não vos angustieis, portanto, com o que comer, com o que beber e com o que vestir. Todas essas coisas são procuradas pelos pagãos. Ora, o vosso Pai Celeste sabe daquilo que tendes necessidade. Aí vem aquela frase que nós repetimos tantas vezes, mas não sabemos o contexto em que ela foi pronunciada. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Buscar primeiro o reino de Deus. Então esta fé, confiante em Deus, não se angustia, cada dia basta o seu mal. Uma fé na providência. E aqui, nós cristãos, cremos nisto, que existe uma providência. Tem gente que quer transformar a nossa fé na providência numa espécie de superstição. Isso aí é história dos padres para o pessoal ficar alienado. Deus providencia, e aí o pobre continua pobre e o opressor continua oprimindo. E a pessoa fica alienada. A fé na providência de Deus, ela não é alienante, mas ela é cooperante. Nós sabemos que nós precisamos fazer alguma coisa para melhorar de vida. Nós sabemos que nós precisamos fazer alguma coisa para sermos melhores, para melhorar esse mundo. Afinal das contas, Deus nos entregou esse mundo para que nós o melhorássemos. Vejam que Deus, quando criou o mundo, não criou o mundo pronto. Ele não criou o mundo com ar-condicionado, com geladeira cheia de comida e com conta bancária farta. Não. Deus, quando criou o mundo de tal forma que nós precisávamos ser co-criadores. Precisaríamos trabalhar junto com Ele. Trabalhar com Deus para melhorar esse mundo e assim, melhorando esse mundo, Ele se tornar uma casa melhor para nós.
Se é assim, se é isso que Deus quer para nós, então nós precisamos compreender que trabalhar para melhorar o mundo é coisa boa. Mas outra coisa é achar que estamos trabalhando sozinhos e que tudo depende só de nós. Essa atitude de fé de quem vive na providência. Providência quer dizer o seguinte: existe um olhar, vidência quer dizer ver. Existe um olhar bondoso sobre mim, um olhar favorável, ver a favor. Deus olha para mim e esse olhar dele é benévolo, esse olhar dele é benigno. Vejam, gente, isto, ao contrário de fazer com que eu cruze os meus braços e não faça nada, é justamente o contrário. Isso me anima, porque eu sei que existe alguém por mim. É exatamente aquela ideia do menino de 3 anos de idade que tem coragem de enfrentar um adolescente muito mais velho do que ele, como se fosse Davi que enfrenta Golias, enfrentando e mostrando para o outro que ele está errado, e o mais velho diz: eu vou bater em você, moleque. Não bate. Eu vou bater em você, moleque. Não bate. E se bater, meu pai bate em você. Vejam que toda a coragem do menino está no fato de que ele tem as costas quentes. Ou seja, que ele tem um pai bondoso que provê. Atravessar a vida debaixo de um olhar assim. Atravessar a vida sendo olhado assim faz toda a diferença do mundo. Porque meu pai é bom e meu pai sabe do que eu preciso. Uma das coisas que mais me edificou nos últimos tempos foi a atitude de Dom Eugênio Salles. Dom Eugênio Salles, vocês conhecem, ele é cardeal, arcebispo emérito do Rio de Janeiro. Ele já está com 87 anos, de repente a cruz visitou a sua família. A irmã dele, Dona Cleomar, renunciou à vida dela para cuidar do irmão. Isso existia antigamente. As famílias eram numerosas. Um dos filhos se tornava padre. Às vezes, uma das filhas, ao invés de entrar para um mosteiro, para ser freira ou monja, renunciava ao casamento para cuidar do irmão padre. Isso existia antigamente com uma certa frequência. Eu conheço vários casos desses em que a irmã se consagrou ao sacerdócio do irmão. Pois bem, Dona Cleomar fez isso. Ela não se casou para cuidar do irmão, que depois se tornou bispo, arcebispo e cardeal. E esta mulher hoje está com o mal de Alzheimer. Uma cruz terrível, porque Dona Cleomar era a dona de casa, ela era a senhora de casa. O palácio episcopal era cuidado por ela de uma forma esmerada. Ela sabia receber como ninguém, tinha um porte, tinha uma dignidade de senhora, que era a senhora da casa do cardeal. Hoje ela é somente uma sombra daquilo que era. Mal reconhece as pessoas. E Dom Eugênio, diante dessa situação toda, não cansa de repetir: meu pai é bom e ele pode tudo. Então não tem por que me preocupar. Meu pai é bom e ele pode tudo. Vejam, gente, que isso daqui não é uma resignação de uma pessoa que não quer lutar. Muito pelo contrário. A gente sabe o quanto Dom Eugênio lutou e luta pelo bem e faz. Não é um homem de braços cruzados, não. Muito pelo contrário. É um batalhador com 87 anos de idade que continua trabalhando. Mas quando as coisas não têm conserto, quando as coisas não têm remédio, crer na providência é fundamental. Crer na bondade de Deus. Crer que o céu está a meu favor. Crer, como diz Santa Ângela de Foligno: Senhor, eu sei que tu és bom, mas eu não te compreendo. Por que Deus não interfere e não ouve a oração do velho cardeal em favor da sua irmã? Eu tenho certeza que ele estaria pronto para se oferecer no lugar dela,
dizer, eu fique doente no lugar dela, porque ela deu a vida pelo meu sacerdócio, pela minha entrega a Deus. E, no entanto, ele sabe que está tudo bem, porque se Deus está permitindo, está tudo bem. Isto é crer na providência, isto é caminhar nesta vida com um olhar benévolo e benigno que olha para mim e me abençoa, mesmo que eu carregue a cruz. Este crer na providência é fundamental para a cura da avareza. Porque o avarento é uma pessoa angustiada que quer, com seus próprios meios e forças, vencer aquilo que são as agruras da vida. Acontece que nós nunca damos conta de vencer tudo, gente. Nós não damos conta de vencer tudo. E o Deus mágico, que atende todos os nossos pedidos, ou seja, que está a nosso serviço, não existe. Porque não é Ele que está a nosso serviço, somos nós que estamos a serviço dEle. Essa é uma das grandes mentiras e a grande tragédia da Igreja Universal do Reino de Deus é exatamente esta. A grande idolatria criada pela Igreja Universal do Reino de Deus é eles terem confeccionado um Deus que está a serviço do homem. Eu preciso de alguma coisa, é só pagar, que Ele vai fazer, Ele vai providenciar. Isso não é o Deus cristão. O Deus cristão, Ele é providente, Ele é amor, Ele é misericórdia. Um amor que muitas vezes nos desconcerta. Então, crer nisto. Abraçar a cruz e crer. Ter fé no invisível. Fé é exatamente isto. Eu não vejo, mas vós estáis ao meu lado, Senhor. Se nós não formos capazes desta atitude, então o que é que vai sobrar para nós? É a atitude de irmos à luta, querendo encher nossas contas bancárias, como se isso fosse um dia nos livrar da morte. Mas não nos livrará. Esse crer na bondade de Deus é fundamental. No mesmo Sermão da Montanha, Nosso Senhor recorda aquela passagem. Não vos preocupeis em acumular tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem consomem, onde os ladrões roubam e levam embora. Acumulai tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consomem, e nem os ladrões roubam. Aqui, então, fazendo parte desta realidade da fé, é que nós vemos que é importantíssimo para nós ter vontade de acumular, sim, mas acumular bens celestes. Acumular bens espirituais, acumular virtudes, acumular realidades espirituais, tesouros junto de Deus. Na segunda centúria da caridade, São Máximo Confessor diz assim, vou ler, é a segunda centúria, número 3. Dominando a alma, as paixões a amarram às coisas materiais e afastam-na de Deus, fazendo com que se consagrem a elas. Então, as paixões afastam nossa alma de Deus, dominando, fazendo com que a gente se consagre às coisas materiais. Por outro lado, aqui a cura, é o amor de Deus que domina a alma. E fazendo isto, liberta a nossa alma dos laços, convencendo nossa alma a desprezar não somente as coisas sensíveis, mas até a nossa própria vida nesse mundo. Essa capacidade de nós nos desapegarmos. E aqui nós entramos em duas realidades específicas com relação à avareza. Não possuir e a esmola. Gostaria de comentar, e esses vão ser os dois comentários finais desta nossa investigação a respeito da cura, da terapia da avareza. Bom, difícil para nós que vivemos no mundo não possuir. Mas existem alguns cristãos que procuram não possuir. Sobretudo são os monges, os religiosos, que fazem o voto de pobreza. Eles vivem isso. E os santos padres, que conheceram muito a vida monástica, comentam isso abundantemente. Esse exercício de não possuir, de entregar tudo, é importante que haja
testemunho de gente que vive assim dentro da igreja. Vejam, isso daqui, os Santos Padres não aconselham para todos os cristãos, compreendem isso? É evidente que se todo mundo agora renunciasse a tudo como São Francisco e quisesse viver de esmola na pobreza, nós criaríamos um problema social terrível. Existem algumas pessoas que têm este dom de Deus para se desapegarem e nesse desapego eles servem como testemunho. Então é importante nós compreendermos que nem todo mundo tem a vocação de Francisco de Assis de desposar a senhora pobreza. Porém, vocês não fazem ideia do que a pobreza faz com um coração. Aqui está a grande vantagem. O não possuir, o entregar, o renunciar, cria uma tal liberdade da alma, uma tal liberdade do coração, que faz com que a pessoa possa, então, alçar voo nas asas do amor, da caridade, do amor verdadeiro. Vejam que Francisco não foi só um sujeito que vivia de forma pobre e andava por aí pelas montanhas cantando o Cântico das Criaturas. Mas São Francisco era um homem que vivia um tal amor pelos pobres. Era um amor ativo. Ele viveu a pobreza, mas ele não queria a pobreza para o outro. Ele queria tirar o outro da pobreza. Então essa caridade ativa, esse amor ativo, que faz com que as pessoas sejam capazes de amar de forma extraordinária. O passo extraordinário de Francisco de Assis de ser capaz, ele que tinha tanto medo de leprosos, nojo, ser capaz de abraçar um leproso, de beijá-lo. Aquele ser que mais causava repugnância a ele, justamente por causa desse desapego, desse passo de entrega total a Deus, ele é capaz de servir a Deus de forma radical assim. O comentário a respeito do não possuir, ele é bastante breve, justamente porque quem se dedica à vida religiosa e à pobreza sabe muito bem que existe literatura abundante a respeito disso. Só uma coisa, recordando. Por que é que a igreja exige dos religiosos o voto de pobreza, obediência e castidade? A pobreza e a obediência e a castidade são 3 formas de combate à idolatria, combate aos falsos deuses. É um estilo de vida de combate à idolatria. A pobreza é o combate à idolatria das coisas, quando eu coloco as coisas no lugar de Deus. A castidade é um combate à idolatria das pessoas, quando eu coloco as pessoas no lugar de Deus. E a obediência é um combate à idolatria do eu, quando eu coloco a minha pessoa, a minha vontade, os meus projetos, as minhas veleidades no lugar de Deus. Vejam que a pobreza, a obediência e a castidade são 3 pontos fundamentais de combate à idolatria. Só para a gente entender por que a igreja dá aos religiosos esses 3 votos. Porque quer que os religiosos vivam uma vida de combate à idolatria. E isso serve para todos nós. Porque o exemplo deles nos ilumina e faz com que nós que vivemos no mundo também procuremos as mesmas coisas. E a segunda realidade que eu queria comentar é a esmola. Aqui a coisa fica complicada. Por quê? Primeiro porque hoje em dia todo mundo é contra a esmola. Todo mundo é contra a caridade pessoal. Por quê? Porque quem tem que cuidar do problema social é o governo, é o Estado. Ou então, alguma ONG que foi fundada exatamente com a finalidade de receber verba do Estado. Saibam
minhas senhoras e meus senhores, que a Igreja Católica é absolutamente contrária a isso. Poderia citar muitíssimos documentos, cito apenas a última encíclica do Papa Bento XVI. Deus caritas est, Deus é amor. No número 26, o Papa enfrenta exatamente esta acusação dos marxistas. Vou ler a encíclica. O Papa diz assim, número 26. Desde o século XIX, vemos levantar-se contra a atividade caritativa da Igreja uma objeção, explanada depois com insistência, sobretudo, pelo pensamento marxista. Os pobres, assim eles dizem, não teriam necessidade de obras de caridade, ou seja, de esmolas, mas de justiça. É isso que dizem os marxistas. As obras de caridade, as esmolas, seriam na realidade, para os ricos, uma forma de se esquivarem da instauração da justiça e de tranquilizarem a própria consciência. É por isso que, por exemplo, dentro desse pensamento marxista, eu não sei se vocês sabiam que o país no mundo que mais pratica a caridade pessoal, ou seja, que as pessoas mais fazem obras de caridade, são os Estados Unidos. Sabiam disso? Pois saibam. O americano, ele desconfia sempre do governo, faz parte da mentalidade capitalista, de querer um governo cada vez menor, que interfira cada vez menos na vida. De uma forma geral, o americano conservador, não estou falando dos americanos liberais não, tá? Aliás, é importante vocês se darem conta disso, que nós brasileiros desconhecemos, a maior parte dos brasileiros, nós desconhecemos muito os Estados Unidos. Porque a gente acha que os Estados Unidos são aquilo que nós vemos em Hollywood. Não tem nada a ver. Aquilo é um aspecto dos Estados Unidos. É como se alguém quisesse conhecer a sociedade brasileira através do prisma da Rede Globo. Quem conhece a Rede Globo não conhece o Brasil. Quem conhece as novelas da Globo não conhece o Brasil. Conhece aquilo que a Globo quer que se conheça. A mesma coisa Hollywood. Existe nos Estados Unidos uma maioria conservadora e cristã, que é quem realmente está governando o país atualmente, que cria uma situação social bem diferente daquilo que nós vemos em Hollywood. O povo da mídia de Hollywood, de uma forma geral, eles são liberais, progressistas e tendencialmente de esquerda. Partido Democrata, a grande maioria dos artistas de cinema são do Partido Democrata, são de esquerda. Mas não é essa a maioria que governa os Estados Unidos atualmente. Quem governa os Estados Unidos atualmente são os conservadores de direita. Portanto, gente conservador, cristão, com os valores morais conservadores, contra o divórcio, contra o aborto, contra o casamento homossexual, com a moral judaico-cristã em dia. Pois bem, essas pessoas praticam a caridade. Fazem a esmola. E aí, isto serve justamente como lenha para o argumento marxista. Vejam, eles são capitalistas, eles são opressores, como oprimem os pobres para ficar com a consciência mais tranquila, eles fazem a caridade. O pobre não quer esmola, o pobre quer a justiça. Bom, o Papa diz assim, esse argumento não vale. É verdade que o Estado tem uma função. O Estado tem uma função de ajudar os pobres. Mas existe o princípio de subsidiariedade. O que é o princípio de subsidiariedade? Se o menos pode, o mais não precisa intervir. Esse é um princípio da doutrina social da Igreja que é desrespeitado no Brasil de cima até embaixo. Ou seja,
Se o município dá conta de resolver o problema, o Estado não precisaria intervir. E se o Estado dá conta de resolver o problema, a União não precisa intervir. No Brasil, é tudo de cabeça para baixo. Começa com a União. Ela é a primeira que tem que resolver tudo. E sobra uma migalha lá para o município. É tudo centralizado. Não. A visão da igreja é esta, que se o indivíduo tem na sua vizinhança um problema que ele dá conta de resolver, o indivíduo precisa intervir. Por que é que a casa da minha vizinha que pegou fogo é um problema do governo federal? Não, é antes de tudo um problema da vizinhança. É antes de tudo um problema de quem é próximo. É o próximo que tem que resolver a coisa. Então é necessário que haja nas pessoas uma caridade ativa. Que as pessoas queiram fazer o bem e queiram resolver os problemas. Por quê? Porque se nós descarregamos tudo no Estado, nós estamos criando uma mentalidade espiritual de clientelismo, onde o Estado é a grande vaca leiteira que serve para todo mundo mamar. Todo mundo quer receber do Estado, mas ninguém quer sofrer com a coisa, ninguém quer fazer algo. Então, vejam, gente, o problema maior aqui, que a igreja é contra esta estatização da caridade, de dizer que o Estado é quem tem que fazer as obras sociais e que as pessoas não deveriam fazer algo para ajudar os pobres. A igreja é contra isso, justamente por causa do princípio espiritual. Uma sociedade que espera tudo do Estado e não faz nada pelo seu próximo é uma sociedade de egoístas. Essa mentalidade de que é obrigação do Estado ajudar o pobre, é obrigação do Estado, isto não funciona e não funciona historicamente falando. Historicamente falando. Me desculpem se eu vou entrar numa questão prática, que não é a minha função aqui, mas vejam, eu penso realmente que é necessário ajudar pessoas que estão na miséria. É necessário um certo programa de Bolsa Família, por exemplo, como está fazendo o governo atual. Mas isso tem que ter um limite e, ao mesmo tempo, tem que ter uma cobrança. Por quê? Porque se nós não pusermos limite a esse tipo de clientelismo, o que é que acontece? As pessoas vão cada vez mais recebendo de graça, e de graça todo mundo quer. De graça todo mundo quer, todo mundo vai se colocar na fila. A pergunta é, de onde vem o dinheiro que é dado para o necessitado que recebe a Bolsa Família? Vem de alguém que trabalha. Mas se eu desestimulo o trabalho para que todo mundo receba, isso chega a uma certa hora que o sistema empaca. E isso nós não precisamos, não é uma hipótese futura. Não é que eu estou dizendo, quem sabe não dará certo. Não deu certo. Basta olhar na história. Basta olhar na história. Os países que adotaram o socialismo são todos países que faliram ou estão em vias de falência. Ou faliram ou estão em vias de falência. O sistema soviético caiu por si. Caiu de podre. Caiu porque não era possível subsistir. Porque um país inteiro com mentalidade de sugar do Estado é um país que não trabalha. É famosa a história do empresário americano que foi levado para Moscou
para tentar convencê-lo das coisas boas a respeito do governo soviético. Ele visitou uma fábrica e perguntou: quanto esse trabalhador aqui ganha? Tantos rublos. Ele pegou a calculadora, fez os cálculos, $50. É pouco. Depois de um mês, ao analisar a fábrica, ver as coisas, etc e tal, o empresário americano chega à conclusão: ele recebe demais. É pouco, teoricamente, mas para aquilo que ele produzia é muito. Por quê? Porque o cara sabe que ele não precisa produzir. Essa mentalidade de clientelismo em que você vai receber tudo, vai receber tudo, vai receber tudo, é uma mentalidade que cria um mal espiritual. Então o problema aqui da igreja não está nas grandes teorias econômicas. O problema aqui da igreja está nas consequências espirituais de nós descarregarmos a missão de amar nas costas do Estado. Nós não podemos delegar ao Estado a missão de amar. E é isso que o Papa fala claramente na sua encíclica. Nós não podemos delegar ao Estado a missão de amar. Quando as pessoas são desoneradas da carga tributária e são incentivadas por uma formação cristã a fazer o bem, certos problemas sociais se resolvem de forma muito mais satisfatória. É evidente que eu não estou dizendo que o Estado não tem nenhuma missão. Ele tem. Precisa fazer também algo de social. Mas aqui está a questão da esmola, da caridade, do fazer o bem, do se desapegar. Gente, os santos padres falam com toda clareza. O que há de mais importante na esmola, e eu estou insistindo nessa palavra esmola, que eu sei que é politicamente incorreta, é inadequada, é chata, ninguém usa mais isso, prefere usar a palavra caridade. Mas por quê? Porque a palavra esmola vem do grego elemosyne, e é uma palavra que quer dizer compaixão. O importante é a atitude espiritual que está por trás, de compaixão. A atitude espiritual de se compadecer e de ver no pobre a presença de Cristo. São Vicente de Paulo dizia: os pobres, nossos senhores. Por quê? Porque via a presença de Cristo no pobre. E por amor a Cristo, amava os pobres e fazia o bem. Não somente uma esmola apressada de quem põe a mão no bolso, dá um troco para aliviar a consciência, mas a atitude espiritual de quem faz o bem e se compromete. Quando eu era seminarista e estava na filosofia, nós recebemos lá em Campo Grande a visita de um padre extraordinário, um padre francês, padre Henri Le Boursicot. Esse padre Henri, ele é um dos primeiros seguidores do famoso Abbé Pierre, da França, que tem as casas de Emaús para receber moradores de rua e pessoas necessitadas. Então, um homem que viveu a vida no meio dos pobres. Esse padre Henri Le Boursicot levava o evangelho ao pé da letra. Nosso Senhor dizia: não leveis 2 túnicas. Ele só tinha a roupa do corpo. E era verdade, ele chegou lá, no seminário, com a sacola plástica na mão. E na sacola plástica tinha alguns livros. Aí nós perguntamos: padre, onde é que estão as suas malas? Estão aqui. Ele, de noite, ia ao banheiro, lavava a roupa, estendia, dormia nu, de manhã, a roupa do jeito que estava. Se tivesse enxuta, bem, se não tivesse enxuta, amém. Ele colocava no couro, de uma pobreza extraordinária, que morava na favela, no meio dos pobres. Um testemunho de vida extraordinário. Eu era seminarista, perguntei para ele: padre Henri, o bispo está me mandando para Roma para estudar, para eu ser formador.
Eu vejo a vida que o Senhor leva, mas eu vejo que essa vida não é aquilo que a igreja está pedindo de mim agora. Está pedindo que eu seja estudioso, que eu seja formador, que eu seja professor. O que é que eu devo fazer? O padre Henri, então, disse, adote uma ou duas famílias pobres com as quais você se envolve pessoalmente e ajude. De tal forma que as pessoas com as quais você faz a caridade tenham um rosto, uma história, pecados pessoais que você deverá perdoar. Porque, gente, não é porque é pobre que é santo. Pobre é aproveitador, é mentiroso, é interesseiro. É igualzinho os ricos, que são também aproveitadores, mentirosos e interesseiros. Não vamos canonizar os pobres só porque eles são pobres. Então, quando a gente faz a caridade, mas faz a caridade para pessoas que têm endereço, têm história de vida. Eu sei quem é aquela pessoa, a gente ajuda, olha, vai lá, vai estuda, paga um curso para a pessoa estudar, aí a pessoa some com dinheiro, gasta com bobagem. Assim, não faça isso, minha filha, pelo amor de Deus, para com isso. Você vai, insiste, tenta ajudar a pessoa para tirá-la da sua miséria. Compromisso com a pessoa que tem endereço. Isto é muito mais sadio espiritualmente do que delegar para o governo. Ou eu não sou contra que se faça o bem a instituições de caridade. Pelo amor de Deus, a igreja tem inúmeras instituições de caridade que precisam da doação de vocês. Mas, ao mesmo tempo, é necessário não descarregar para outros a nossa missão de amar. Então, essa compaixão que deveria tomar conta do nosso coração. Os santos padres nos dizem com toda clareza, quem sai enriquecido com a esmola não é a pessoa que recebe, é quem deu. Uma das experiências que eu tive, não digo isso para me colocar como exemplo, muito pelo contrário, porque eu não faço isso todo dia, e foi somente uma experiência frustrante, mas uma experiência. Havia um mendigo aqui na catedral e ele dormia na rua, desses casos terríveis e incuráveis. Você tentava ajudá-lo e ele voltava para a rua. Terminou que ele foi assaltado, bateram nele, nessas brigas de rua que tem aí, e ele já ficou com uma série de problemas de saúde. Um dia estava bêbado, foi atropelado por um carro. Bom, final das contas, um dia ele estava lá na catedral e pediu, padre, me leva no pronto-socorro para me darem banho. Peguei a Kombi do seminário, coloquei ele dentro da Kombi. Aquele homem fedia, que eu não sei se ele estava vivo ou se estava morto. Mas havia alguma coisa já em putrefação, porque não era possível feder daquele tanto. Levei ao pronto-socorro. Lá eles fizeram curativos nas feridas, mas disseram, não, aqui não é lugar de eu tomar banho, vai tomar banho em casa. E ele pediu, eu quero tomar banho. Eu levei para o seminário para dar banho no homem. Então fomos lá tomar banho, arranjei um colchão para ele dormir, ele não queria cama, porque senão ele vai cair, tal. De manhã cedo, aquele cheiro no corredor do seminário, o sujeito tinha defecado de lado do vaso, porque ele teve medo de subir no vaso e quebrar, então fez no chão. Parabéns para você nessa data querida. Lá fui eu, devolver o homem para a praça, porque ele queria voltar para a praça, não adianta, e lavar aquilo tudo, que era domingo de manhã. Eu não ia agora exigir de um seminarista que fosse lavar a minha aventura, né? Digo isso não para vocês ficarem admirando o Padre Paulo e dizerem, olha, Padre Paulo, como ele é virtuoso. Não. Eu digo isso para vocês saberem que ou a gente tem experiência própria com o que significa a pobreza, e a pobreza é aqui mais espiritual do que material. Porque ele não queria sair da pobreza. Esse é o grande problema dele. É algo de incompreensível. Ele me contou a história dele 50 vezes. Cada vez é uma história diferente. Você nunca sabe quando ele está mentindo, quando está dizendo a verdade. Aquilo já se torna um problema espiritual. Nós precisamos ter essas experiências com rosto, com história, com identidade. Eu não sei o que foi com esse homem, para onde ele foi. Não sei, acho que já morreu, já faz tantos anos. Já deve ter morrido num desses conflitos de rua. Mas nós precisamos ter experiências reais. Não deleguem a ninguém a compaixão.
Não deleguem a ninguém o amor, não deleguem a ninguém a misericórdia. Eu me lembro de uma intercessora que um dia, com esse mesmo sujeito, cujo nome nem me lembro mais, que faz muito tempo, ela disse: padre, eu estive sentada com ele mais de 1 hora na porta da catedral conversando. E eu senti a presença de Deus quando eu peguei a mão dele, mão suja, preta, insuportável. Peguei a mão dele, beijei e passei no meu rosto. Era Jesus me tocando. Evidente que é um Jesus meio diferente, porque é um Jesus mentiroso, aproveitador. Mas nós precisamos ter essas experiências espirituais, porque Jesus habita nessas pessoas. A esmola é uma forma de nós nos desapegarmos. E quanto é que nós devemos doar? Sejamos generosos. Sejamos generosos. Claro que doar, dar algo para a pessoa, sem que a nossa doação prejudique a pessoa, porque se você dá demais e dá para um drogado ou para uma pessoa que você sabe que vai gastar em coisas que não deveria, a coisa fica complicada. É melhor você chegar, dar de comer, ajudar, arranjar um emprego, fazer algo de bom para a pessoa, conscientemente, gastar seu tempo, gastar um pouco do seu afeto, do seu carinho, da sua paciência, para fazer o bem. Não delegue ao governo, porque governo serve somente para uma coisa: servir a si mesmo. Me desculpem, mas a história da humanidade já mostrou isto. Quem não quiser acreditar nisso, eu indico uma pequena leitura, que é até uma forma de vocês passarem o tempo. Existe um famoso escritor, George Orwell, um escritor inglês. E, para que ele não seja suspeito, ele não é um porco capitalista, muito pelo contrário. Ele era socialista. Lutou do lado dos socialistas na Guerra Civil Espanhola. Tal era a convicção socialista dele. No entanto, ele escreveu uma sátira contra os governos socialistas, que está traduzida para o português, publicada pela Companhia das Letras, chama-se A Revolução dos Bichos. Divertidíssima. Na Revolução dos Bichos, os bichos se revoltam contra o homem, porque o homem os oprime. Então eles criam um refrão: 4 patas é bom, 2 patas é ruim, abaixo o homem. E assim propõe a igualdade dos animais. Quem lidera os bichos são os porcos. E os porcos começam a fazer as suas reformas políticas para propor a igualdade. E lá pelas tantas, quando todos são iguais, até os animais que caminhavam sobre 2 patas tinham que caminhar sobre 4 patas agora. Quando todos eram iguais, eles descobriram a grande descoberta de todos os governos socialistas. Todos somos iguais, mas alguns de nós somos mais iguais do que os outros. E então, estes que são mais iguais, recebem um pouco mais. Entenderam? Então, leiam essa sátira. É uma sátira bastante realista, inteligente com relação a esse tipo de tentativa milagrosa de achar que governo vai resolver todos os nossos problemas. Eu, me desculpem a sinceridade, concordo muito mais com Ronald Reagan. Eu morei nos Estados Unidos durante o primeiro mandato de Reagan, e ele dizia com toda clareza que governo não é solução, governo faz parte do problema. Ele precisa ser administrado. Precisa ser administrado e colocado no lugarzinho dele. E quem falava isso era o administrador do maior governo e mais poderoso do mundo. O governo faz parte do problema. O nosso Papa, nessa encíclica Deus Caritas Est, mostra exatamente a convicção da Igreja de ir contra essa sensibilidade socializante e estatizante que está tomando conta do Ocidente. Nós não podemos renunciar à caridade eclesial. E esta sim é a verdadeira cura contra a avareza de um capitalismo extremado. Ou seja,
que a pessoa que é empresário, que ganha dinheiro, que trabalha honestamente, seja também caridoso, bondoso e